Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 5 de fevereiro, dia maravilhoso, eu estou puta da vida depois desse movimento que aconteceu, vou explicar por quê, o que esse dólar me fez, me esculachou, me humilhou, pisou em mim. E antes eu começo a falar meus estudos do dia, minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico que hoje foi lindo de doer. Começando pelo setup dólar, setup das linhas no dólar, na verdade. E que a gente teve aqui, o dólar abriu nessa região. Foi testar a linha, era quase 10 horas, a abertura das ações. Cansei de vender aqui, depois de ter me irritado bastante no início do dia, tá? Então, vendi estopada. E aí, não chegou a tocar na linha de novo. O preço subiu e só foi tocar, já era 2h30 da tarde, já não valia a pena, porque o movimento no gráfico de candles estava fazendo um retorno muito forte de correção. Então, esse segundo toque aqui até que eu não recomendo, mas se tivesse entrado, teria pelo menos pago aí a parcial de 7,5, que é o método mais conservador. Já em relação à regra de coloração, então ressaltando, eu entrei na linha e foi aqui o meu stop, né? Meu stop junto com a abertura das ações aqui, que porre, mas agora em relação à regra de coloração do Renko, o que a gente teve hoje? Regra de coloração praticamente nada, porque a primeira cor a gente não faz, não trocou, e quando foi trocar já era parte da tarde, depois de um LS ativo pelo Renko que não vale a pena, que só estava confirmando que a correção estava muito forte, por isso que o LS ativou. Então não vi nada. Já o índice, regra de coloração, e que a gente teve aqui, vamos puxar. Hoje teve menos blocos, né? Se for comparar com sexta-feira, sexta-feira teve muitos blocos. Aqui a primeira cor a gente ignora. Trocou de cor, era 9,5, teria estopado. Pelo gráfico de candles estava uma bagunça também. E aí trocou de cor de novo. Essa troca de cor aqui foi loucura, porque o preço subiu forte, mais de 600 pontos aqui. Aqui, deixa eu ver se foi pela notícia. Não, foi abertura das ações. Movimento ok, subiu. Gráfico de candles não tinha nada a ser feito. Trocou de cor com a notícia, tá? Com a notícia que teve a volatilidade meio-dia muito forte, aí acabou caindo mais, renovou mínima de sexta-feira, caiu muito, quando trocou de cor de novo aqui andou muitos pontos. Então no geral, hoje Renko foi bem melhor que no índice, porque só gerou um stop, né, se for ver, esse stop aqui, esse não sei se teria dado tempo, mas seria volatilidade notícia, porque começou minutos antes, tá? Então, esse bloco aqui foi 11h59, teve notícia meio-dia. Eu acho que alguns segundos antes o dólar já estava pelo menos acontecendo isso, volatilidade, sem aguardar realmente meio-dia. E aí, quando deu meio-dia, já foi essa queda toda aqui, ó, meio-dia, e aí meio-dia e 1. Então, uma queda aqui de uns 300 pontos mais ou menos, uma volatilidadezinha até interessante. O dólar teve muito mais a volatilidade, mas no geral o Renko hoje foi até interessante. Gráfico de candles, dólar. Tô puta, porque no estudo semanal ontem, domingo, inclusive está lá no YouTube, eu carreguei na parte da tarde, comentei aqui, vamos relembrar coisinhas importantes, o diário, né?
Falei que possíveis travas poderiam ser esse alagamento. Adivinhe só, a máxima do dia foi justamente o alagamento que eu falei ontem. E aqui, retração, 50% também coincidiu aqui com a trava do topo de hoje. Mas no dia, a gente poderia ter continuidade do movimento de alta por causa da barra de sexta-feira, porque a barra de sexta-feira ancorou na CLT e poderia continuar e romper essa máxima aqui, que tinha bastante liquidez. Olhando pelos 60 minutos, olha o movimento que teve aqui, o pivôzinho, uma mini lateralidade com troca de polaridade desse último topo, estava próximo desse aqui. E aí, voltando para IFR, eu falei que estava tudo ok, o IFR na sexta-feira. Parece que ele fechou sobrecomprado, mas ele não fechou. A linha deu uma puxada para cima por causa da primeira hora do dia de hoje. Mas não estava sobrecomprado, não. Era a região de R$5, uma região que estava, né, com a cara de que tá doida para testar. E aí, no gráfico oficial, eu tinha marcado esse caixote aqui. Então, que era a máximazinha que nós tínhamos, região de liquidez, tinha marcado esse caixote. E aí, hoje, como que abriu? Como que abriu este dólar hoje? Pelos 60 minutos vai ficar mais claro o gap. O gap, ele abriu rompendo esse caixotinho, tá? Então, a gente viu o gap aqui, gapzinho de alta. Só que de primeiro o movimento não subiu. Primeiro voltou, fechou o gap. A gente vê que teve um candle aqui até forte. E aí a gente repara aqui que as médias estavam começando a subir, mas mais pelo contexto dos 60 minutos, do 15. Olha o 15 aqui querendo subir, pullback lateral para continuar o movimento de alta. A média de 80 aqui, ó, no final de sexta-feira, meio que estava se aproximando para reagir. E aí, vi esse cenário aqui e deu esse candle 3, mais pela questão de fluxo na hora. Acabei eu, a Amanda, entrando nessa operação de compra para rompimento da máxima. A intenção era pegar rompimento da máxima. A intenção não era assim, nossa, vai subir, vai atravessar, vai romper barreira, vai para R$7. Não. A intenção inicial era pensamento de poucos pontos, até porque tinha critérios aqui que, infelizmente, entrar na operação seria perigoso. Mas uma coisa que eu estava reparando depois, que é interessante se analisar. A VWAP, que é um dos critérios que me impediu dessa operação, ela abriu acima, olha como que ela estava aqui, ela ficou acima do movimento da lateralidade. Não sei, pode ser que talvez seja uma visão de backtest futuro, mas tá aí uma ideia do que aconteceu. Então o movimento subiu, fiz a compra aqui, detalhe, eu lembro exatamente o preço, eu coloquei no 8,850, quer ver? 88. Opa. Para vocês entenderem o ódio que eu fiquei. 88. Arrastando aqui. 50, tá. Colocado dessa forma aqui. Comprei praticamente na máxima do candle 3, se for olhar pelo preço. O preço, candle seguinte. Candle bonitinho. Parece que vai romper máxima. Oh, que interessante. Aí veio o 5. O 5 pegou o stop de quem estava comprado aqui. Aí eu comentei com a Amanda, vamos segurar mais a operação. Porque essa região é a região dos R$5, está bem perto, né? E aí o candle 7 chegou muito perto aqui de R$5. Se a gente for ver para 5, a gente tinha aqui uns 4 pontinhos. Não conseguiu ir de primeira. E olha o que aconteceu, arrastei meu stop para o ponto de entrada. O ponto de entrada. Exatamente na mínima do pullback que fez e o negócio não olhou para trás depois. É isso que eu estou com raiva. Não é por causa do loss financeiro, nada disso. É que eu não ficaria com raiva se esse maldito candle 8 tivesse fechado ou com uma sombra assim, ó, qualquer meio ponto abaixo. Mas desde que me faça sentir confortável, que não foi só lá para me tirar e depois subir. Mas realmente fez isso. Me tirou exatamente no ponto, nessa casa decimal, não coloquei nem menos nem mais, foi aqui, foi stop, stop não, né, tirou proteção no 0 a 0, e aí simplesmente a barra seguinte formou quase um engolfo de ancoragem da média 9 com VWAP, problema da barra, se eu colocar risco retorno aqui e jogar para cima, a região de R$5 já teria passado, né? Se eu marcar da primeira pernada para cima, pelo menos tinha risco retorno. Pelo menos tinha risco retorno, mas um grande problema, LS ativo, canal de Keltner.
Então, dias típicos, dias normais, poderia travar aqui. Mas olhando pelo cenário de liquidez, pelo macro, que era uma região que estava querendo ser testada, R$ 5 acumulou para romper, poderia ser interessante por isso, que poderia pegar velocidade para pegar essa região. Mas se não fosse essa região, fosse qualquer uma outra, vamos supor que esse pullback aqui fosse aqui nessa região. O que eu tenho de liquidez aqui atrás? É esse topo, esses topos aqui. Tá, mas estão longe. Então eu não tenho nada próximo que me dê confiança que pode ser uma região que o preço atravesse só para pegar stop. Quem posicionou na venda, colocou stop ali. Inversão de mão, R$ 5 é um preço que atrai muitas pessoas de ambos os lados, vendedores, compradores, fundos que mexem em relação a dólar, enfim, várias coisas. Então, se alguém chegou a fazer a operação aqui, até entendo até muito por esse candle bonitinho. A gente vê que tem força compradora. A gente teve aqui 3 candles de força compradora, 2 pullback, e aí vem ignição de novo, tá? Então, super entendo. O preço cutucou R$ 5 nessa barra aqui, não rompeu de primeira, e aí a barra seguinte veio e rompeu. Rompeu forte, pegando stop, cravou Keltner, muito perigoso pensar em contra-tendência aqui. E a gente estava, foi a região da linha que a gente acabou fazendo a contra-tendência. A operação acabou sendo estopada. Tinha confluência aqui, se for pensar que pegou a região de R$ 5, pegou e subiu além de 5, subiu cerca de 8 pontos aqui. Estava longe das médias? Estava. 15 minutos estava como? Com LS ativo aqui. A gente tinha aqui também a questão do topo macro e se eu marcar, deixa eu lembrar, esse espelhamento dessa lateralidade para cima era 161 aqui próximo. Só que estopou a gente, não voltou para a linha, chegou muito próximo de tocar, a linha estava aqui nessa regiãozinha, tá? Essa região aqui, não tocou de novo, que bom. Fez pullback, nada de compra, porque quando chega em canal de Keltner, sempre ressalto isso, o movimento antes dele continuar a alta, né? Caso vá continuar o movimento de alta, primeiro ele fica saudável, e um dos métodos de ficar saudável é andar de lado. Outra opção é corrigir. E muitas vezes é isso que acontece, andar de lado, aí Keltner se afasta e volta a subir. Anda de lado, Keltner se afasta, volta a subir. Mas poderia ser uma correção forte como teve lá no topo. Mas voltando aqui, a gente teve a abertura do norte-americano que foi aqui, não teve movimento de rompimento, então estava bem travado, congestionado. Teve notícia 11h45, que achei que ia trazer volatilidade, mas não trouxe na hora, e 15 minutos depois teve. Então eu acho que acumulou. Primeiro esperou a de 11h45, depois de meio-dia, e acumulou tudo e veio essa barra 37, que algumas pessoas nos meus stories do Instagram falaram que foram estopados por essa barra. Movimento aqui de quase 15 pontos, o payroll foi muito mais, mas assustou pelo movimento. Chegou no segundo canal de Keltner, que não é normal do preço chegar. Barra seguinte rompeu a máxima da anterior, mas com rejeição. Aqui era já a região de trava. Tinha LT passando aqui, ó. Se eu jogar para frente, tinha essa região, esse caixote aqui. Vamos lembrar do que? Era a retração que eu tinha marcado. Então cutucou o alargamento. Nós tínhamos aqui, se eu marcar a projeção, será que vai bater? Quer ver? Cravou também primeiro alvo dessa projeção para cima, desse retorno em V. Aqui estava esticado, bater contra a tendência aqui, eu prefiro por reversão. Deu gatilho por reversão? Vamos ver. Critérios, candle sem tocar, só se for a partir deste candle 40. Candle 40, ele foi a partir de meio-dia e 15. Teve gatilho a partir de meio-dia e 15? Até teve esse aqui, 1, 2, 3 de venda. Tinha risco retorno? Até tinha. Fica a critério da pessoa entrar também aqui, mas ainda é efeito de notícia. E outra coisa importante de ressaltar. A região que o dólar estava hoje, novamente, R$5 é uma região que causa um certo... É como se fosse um alerta. Chegou em R$5, várias pessoas que não ficam às vezes na frente da tela, vamos supor, e deixa lá um alarme, começa a acionar alarme de muitas e muitas pessoas, investidores. Então é uma região que fica estranho. É bom operar fora dela.
Eu estava querendo operar para romper, para pegar, mas passou de R$ 5 e ficando em torno de R$ 5 de novo, passa a ser complicado. Então aqui no início tudo bem, era pensar em romper, voltar para a região de R$ 5. Passou daqui para cima, eu já não sei o que pode acontecer. Pode ter uma defesa muito forte, pode ser que Banco Central, vamos supor, volte a atuar. Na época da pandemia tinha muito isso, do Banco Central atuando. Tem muito tempo que eu não vejo. E aí, tenho esses receios também, porque quando tem essas altas, avança canal de Keltner, pode acontecer esses movimentos muito estranhos, vem o player, soca contrato de uma vez. O dólar, ele tem certas regiões que tem que tomar cuidado, porque é baseado em cálculos. Não é só, vamos supor, o índice chegou em 130 mil pontos. 130 é uma resistência teórica, mas não é aquela importância toda como o dólar tem em relação a número cheio, R$ 5, R$ 4, R$ 6. É muito forte nessas regiões, muito. E aí o preço acabou fazendo pullback na média 9, pullback agressivo, não é candle gatilho, não tem risco retorno para topo, canal de Keltner. Keltner não deixa o preço passar de forma fácil, ficou andando de lado, chegou na 20, 20 não segurou, passou para baixo dela e deu esse 50. 50 aqui, dos perigos, né? Poderia ser uma trava aqui, porque R$ 5 uma vez rompido passa a ser troca de polaridade. Nós tínhamos aqui estar caindo também em forma de canal, que poderia ser uma bandeira de alta quando a 50 chegasse e jogasse para cima, porque poderia estar apenas se afastando do Keltner para voltar a subir, e poderia ser um dia de tendência, porque 1% nem foi atingido, mas acabou não sendo. E essa barra da notícia foi anulada aos pouquinhos. Rejeição, rejeição, rejeição. Cagou para a média de 50, voltou a cair. Cagou para VWAP, cagou para a média de 80. Olha que movimento estranho. Voltou, não teve defesa. Ia caindo, e caindo, e caindo. Possível barra de exaustão. A gente, se for marcar aqui retração do movimento... Opa, tava marcando de sexta. Chegou em região aqui de 61 de retração, avançou. Por ter avançado, não é bem retração do dia, quer dizer, 61, né? Não é bem o 61 do dia, mas se a pessoa considerar aqui do gapzinho, é como se fosse o 61 cravadinho ali. A região chegou de forma esticada, é possível que de exaustão. Tínhamos aqui troca de polaridade com essa região que foi de R$ 5 aqui, R$ 5 está por aqui. Tínhamos também um risco, né, de estar operando aqui a questão de gap entre candles. Fechava num preço, abria em outro, fechava num preço, abria em outro. Ou seja, isso aqui é sinal de não ter tanto volume em cada nível de preço. R$ 5,61 de retração do dia, candle de exaustão, troca de polaridade, possível região de reversão agressiva. Temos gatilho aqui? Temos, vamos ver pelo 2, que pelo 5 eu já vi. Opa, o gráfico travou. Aqui pelo 2 até tivemos. Prefiro do 5 porque pelo 2 estava tendo muito ruído. E outra, 2 pontinhos. 2 pontinhos só. Baixa volatilidade, baixo volume. Então vamos considerar aqui do 5. Mais ou menos uns 3 pontos também. Muito baixo volume. Tinha risco retorno para 9. Enquanto no início do dia estava andando muito, aqui já não andava tanto. Então sofrer para 3 pontos. Isso aqui praticamente é um scalping. Então, assim, sinceramente, eu não entraria, vejo risco, volume baixo, gap entre candles, estar operando agora na região da de R$5. Afinal, R$5 vai ser um suporte ou uma resistência? Foi um rompimento falso, vai voltar para baixo de 5? Ou vai ser uma troca de polaridade e vai ficar acima de 5? Não sei. Fez um pullback, gap entre candles, não é gatilho. Fica andando de lado, aí dá um possível gatilho 86, mesma coisa. Aqui não está tendo volume suficiente. Se a gente for olhar o geral, fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Fecha no preço, abre em outro. Então, baixo volume. Tem muito risco aqui pela hora também. Mas se fosse olhar o cenário, bonitinho aqui para pullback andando de lado, né? O movimento acaba caindo por pontos aqui, até que foi bastante nesse movimento final. A gente vê que o preço travou exatamente aqui na máxima do primeiro candle do dia, que é como se fosse a região de lateralidade aqui do dia anterior, da máxima de sexta-feira. E aí, nada a comentar, trap zone da 20 com 200, volume baixo e praticamente
finalizou aqui com as médias de 9, 20 e 200 sendo testado, 200 importante, tá? Desde sexta-feira aqui quando ela foi rompida e hoje nesse movimento de alta ela estava criando tendência de novo. Mas no geral, a partir do movimento que teve essa alta aqui, eu acho que o volume morreu depois. Vamos confirmar o volume aqui. Foi, ó. Então, caiu. Não tinha comprador defendendo. Mas, a partir de 1h da tarde, o volume cai bastante, apesar de ter caído muito. A gente teve uma sequência compradora, então, no início do dia. Para romper essa sequência demorou muito. Para romper a sequência da força da notícia também demorou. Esse movimentozinho foi um pullback de lado aqui. Vou desenhar aqui também. Mas, no geral, setup das linhas estopou nessa região, estopou aqui. Pensar em compra, se alguém chegou a fazer, mesmo com o LS esteja ativo, entendo, porque tem muita liquidez aqui nos R$5, acumulou para conseguir romper, tinha fluxo para isso, vou falar sobre o fluxo depois. Aqui já no início do dia também entendo se a pessoa tem algum operacional já de VWAP, onde que eu fiz a entrada, aqui VWAP, vi o fluxo, vi o caixote, a continuidade do movimento de alta que eu falei ontem, ok, entendo. Se fez a reversão lá em cima também, entendo a reversão. Essa daqui eu já acho uma operação já arriscada, essa barra 54. Essa daqui reversão também entendo, mesmo que o volume seja baixo. E essa daqui, ok. Pra mim, eu acho que pela hora o volume estava super baixo. Não valia a pena o risco. E nada mais aqui. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostra minha trajetória na Flow Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve aqui, lembrando que eu falei ontem do macro, 60 minutos, diário, etc. A gente tinha aqui a média de 20 ancorando o movimento, isso aqui é como se fosse um pullback de lado, para talvez continuar o movimento de queda. Comentei que o Ibov tinha espaço para cair mais e que estava formando um ombro, cabeça, ombro para romper essa região nessa mínima aqui. Talvez aconteça essa semana. O candle de sexta foi um candle interessante para o Ibov, porque foi um candle grande, vendedor. E aí, comentei que no movimento mais micro seria complicado pensar em compras, porque nós tínhamos muitos bloqueios aqui no índice. Então, a gente teve fechamento de sexta aqui. Pensar em movimentos de compra hoje, falei que seria mais difícil porque nós tínhamos bloqueio de médias. Então, médias todas aqui, 200. Retração, primeiro, segundo, terceiro nível. Tínhamos aqui a força vendedora também, né, do payroll de sexta-feira. Então, seria difícil pensar em movimento de compra. Aí, início do dia, como que o preço abriu? Fez um long leg doji, um candle de indecisão. Primeiro candle do dia, então, um candle de indecisão com muitas sombras superiores e inferiores. Faz aqui teste nas médias, eu não vejo 9, nem 20, nem 50, nem 80 relevante. No máximo a 200 e olha lá, porque ela está flat. Está flat aqui já tem um tempo, então ela não está demonstrando força. Então, era retração e VWAP. Só que setup da VWAP aqui, eu não opero setup da VWAP contra a média 200. Na verdade, no sentido da média 200. Não é para afastar dela, é para buscar ela. Então, aqui eu não faço, não vejo operação aqui. E aí, o primeiro candle do dia, os candles seguintes ficam dentro desse primeiro candle, então tudo rompimento falso aqui. A gente vê também que dessa última pernada de alta, o preço estava em retração. Retração, aqui, essa região, entre o primeiro e terceiro nível de retração, sem conseguir sair. Passa para cima, chega aqui a abertura 10 horas, aí tem a volatilidade da abertura das ações. E o movimento cria aqui essa força compradora. Essa barra elefante engolfou aqui todos os candles anteriores, fechou o gap, chegou na VWAP do dia anterior, estava bem próximo dessa máximazinha desse topo aqui, tinha a média 200, não tem LS ativo, não vou caçar contra a tendência, vou ficar observando o movimento subir,
rompe essa máxima, pegou liquidez e aí subiu, subiu, subiu. O LS não está ativo, não preenche critério de contra-tendência aqui para mim. Eu vejo que o preço simplesmente travou aqui em retração dessa pernada de baixa, 50%. Se eu marcar também primeiro candle para cima, 161 cravado, região ali travou. E aí pela hora do dia, era 11h15, não tinha notícia ainda, nem abertura das ações dos Estados Unidos. E aí teve esse movimento, esse candle 27. É compra para mim? A 9 acabou de passar da 200. O movimento aqui, nós estamos em retração dessa pernada de baixa. Tem bloqueios aqui na frente, força vendedora. Não quero caçar compras. Compras não caçaria nesse movimento. E aí teve esse candle 28. Eu vejo alguma coisa ser feita? Deixa eu ver pelo 2 minutos. Não, pelo 2 não é candle gatilho. O movimento simplesmente volta, rompe direto a média 20. Aqui pela hora era 11h30. Esse candle foi o candle abertura das ações, movimento forte. No primeiro movimento houve uma trava nesse candle aqui, VWAP com retração, né? A área de gap também travou de primeira, mas depois veio o 32, rompeu e foi lá no 61 do dia, travou no 61 com troca de polaridade aqui, teve uma reação normal, faz um pullback e aí a notícia veio e jogou o preço para baixo. Muito forte essa barra, muito forte. Tem gente que compra no meio dessa barra, tem gente que vende no meio da notícia. Eu sei que aqui nessas regiões, por exemplo, fundo do dia, tem muita gente que é estopado, tá? Aqui, nesse fundo, porque posicionou talvez ordem, comprou aqui no meio do movimento e colocou stop aqui. Aí quando chega no stop, o stop de quem está comprado é venda. Então influencia mais ainda quem estava, um movimento de queda influencia mais ainda por esses movimentos de stop. Então só de ver a mínima do dia com essa barra aqui, só da mínima caiu 170 pontos. Qual que é a próxima região de liquidez? Essa daqui atrás. Então, se eu marcar aqui, outra mínima importante que muita gente é estopado. E aí, cutucou. De primeira, não conseguiu passar tantos pontos. Tem gente que já compra só de tocar nessas regiões. Eu acho muito perigoso. Eu, na verdade, eu vejo essas regiões como rompimento. Pensar, por exemplo, pegar vendas, supondo, pegando liquidez, vamos supor. E aí, o preço chegou aqui, travou no primeiro movimento, LS ativo, preenche critérios para reversão? Não. E aí dessa barra 39, 2 minutos até teve candles aqui que pode ter chamado muitas pessoas para comprar, mas por critérios de reversão eu não entro. E a barra seguinte rompeu aqui, fez como se fosse uma barra ignorada, rompeu a mínima aqui de sexta e chegou muito próximo da mínima do ano. A mínima do ano, desculpa do ano não, deixa eu ver aqui. Tá certo. A mínima do ano aqui atrás. Chegou muito próximo. Muito próximo. Tinha muitas ordens aqui, não conseguiu romper de primeira, porque seria uma outra região interessante. Só que aqui já fica ruim, né? Pensar em rompimento, porque já é uma barra de exaustão. Não é de ignição, igual aqui. Tava saindo da média 9, aqui já é de exaustão. E aí o preço chega, eu posso pensar em reversão aqui. As confluências que eu tenho. Se eu marcar da primeira barra para baixo, 161. Num fundo macro ali atrás. É aí que eu falei fundo do ano. Aqui nós temos nível de variação. Aqui embaixo não. Temos gatilho? Vamos ver pelo 2? Não. Pelo 5, inside. Inside a longo prazo não tende a pagar. E risco retorno para a operação, se fosse para entrar, até teria. Mas inside não paga tanto quanto outros candles gatilhos. E aí o movimento nem testa a média 9 de primeira. Veio, teria talvez estopado quem tivesse colocado exatamente a ordem nessa mínima aqui. E esse candle veio, estopou, renovou a mínima do dia, mas fechou com um candle de rejeição. Eu tava até de olho, talvez num contra, só que eu já tava puta com o movimento do dólar. E esse movimento teria sido bem interessante, um contra aqui, vamos supor, no 123, stop no fundo do dia. Pensando pela fraqueza da média de 9, só que essa fraqueza aqui nem tocou exatamente na média de 9. Então, eu não faço operação de fraqueza olhando apenas o 2. Eu preciso realmente do teste da média 9. E o teste ia acontecer ainda. Aqui, pra mim, se essa barra 47 tivesse tocado, era teste. Essa proximidade pra mim não é ainda, porque na hora tava mais distante. Depois que a média 9 puxou. E aí seria um cenário bem melhor, né? Se tivesse testado aqui e pensar numa contra. Mas enfim, o preço acabou indo, chegou na média 20, ficou andando de lado. Aqui não vejo força, até porque todas essas barras aqui estão se formando dentro da barra de exaustão. Afinal,
Isso aqui vai ser uma barra de exaustão ou uma continuidade do movimento de baixa para renovar a mínima do ano. Passa da média 20, gatilho, é aquilo que eu falei, dentro dessa barra aqui. Vai romper ou não vai? E acabou que foi rompendo até que essa barra, peraí, volta. Essa barra 61 aqui rompeu essa barra. Ok, será que ia continuar? E continuou o movimento de alta, foi subindo, anulando. Tinha essa barra aqui para anular, tinha sequência vendedora. Então, pelo gráfico branco, olha a sequência vendedora. Para cair foi fácil, para corrigir foi difícil, mas foi uma correção até rápida. O movimento não travou em retração do dia, no primeira hora do teste, né? Então, retração aqui tentou travar, mas travas fracas, não respeitou. VWAP 50% não respeitou, nem troca de polaridade. Chegou aqui em 61, não teve trava forte, 61, nem troca de polaridade aqui. O preço foi lá, é médio 200 aqui, vou considerar 200. Não é tanto 200 ela está praticamente flat. Então, não tem 200 aqui. É a máxima do dia pelo jeito agora, né? Então, movimento bem atípico de fazer um retorno em V, cai e volta. Quantas vezes a gente vê isso no dia? Eu não tô falando de, por exemplo, movimento assim, caiu, voltou. Não, eu tô falando de movimento amplo do dia, que a parte da manhã, por exemplo, cai e na parte da tarde volta. É como se sexta-feira conseguisse fazer isso. Quantas vezes eu vejo isso aqui no dia? Ah, teve na quinta. Isso aqui não é um movimento amplo. Tô falando de movimentos grandes. É difícil de ver isso no dia. Então a gente teve aqui, se for olhar do topo ao fundo, queda de 1.500 pontos e subiu também 1.500 pontos. Anulou o movimento aqui. Chegou nessa máxima. Chegou até de forma esticada alguns candles, mas a gente vê que só tá ancorando pela média 9. Eu posso considerar um grande canal aqui? Olha, eu acho demais considerar um grande canal, mas tudo bem, né? A média 9 que também está acompanhando, é um canal, mas é só um alerta para evitar de operar que talvez só está querendo completar a simetria. Não sei quando que a média 9 vai quebrar, poderia romper até máxima do dia. Não rompeu, fez super agressivo na média 20, gatilhos falsos de compra. Quebrou a média 20, passou para baixo, 108 poderia ser gatilho. Aqui, se não fosse fim do dia, poderia ser gatilho. Aqui já era esse candle ia fechar 18 horas. Porque a gente teve uma tendência, criou aqui o teste do topo de novo. Era possivelmente um topo duplo, com pullback, cruzamento da média 9,20. Só que a hora do dia não vale a pena essa operação, tanto é que nem andou aqui. Mas poderia ser, quem sabe, se não fosse fim do dia, fosse início do dia, essa operação aqui no candle 108. No gráfico branco, então, mostrando aqui no geral, a gente teve essa sequência vendedora, outra sequência vendedora, tivemos um canal no início do dia, estava meio um canal de bandeira, poderia ser uma bandeira de baixa, se eu considerasse que essa pernada no fim do dia anterior, então poderia ser isso aqui, não foi, rompeu. E aí, o movimento no geral foi bem assim, desenhando, né, as pernadas aqui. Estranho. Geral, um dia estranho. Por quê? Payroll. Lado. Correção. Aí vem o dia de hoje. Aí rompe mínima, rompimento falso. Lado. Alta. Olha isso. O que é isso aqui? A última tendência clara. Essa, bonita. Tivemos essas aqui, pelo menos, mas depois nenhuma tendência tão clara assim. Resto, tudo feio. Macroeconomia, coisa importante para ressaltar. Até comentei no estudo semanal que hoje poderia ser um dia de tendência, né? Principalmente para o dólar, porque nas últimas duas segunda-feiras, a gente teve um movimento de tendência no dólar e as duas anteriores foram de alta e hoje agora a terceira, né? Terceiro dia de alta, se considerar início do dia, porque devolveu, né? Então, tá bem estranho, segunda-feira, não tá respeitando a linha, setup da linha, terceira segunda consecutiva que não respeita, vamos ver se segunda-feira da outra semana que vem é feriado, se vai respeitar. Como que a gente já iniciou o dia aqui? Eu nem sabia, mas já acordei com notícia que ontem à noite o Jeremy Powell, do Fed dos Estados Unidos, chegou a fazer uma entrevista lá nos Estados Unidos e falou sobre a questão de juros, inflação, assuntos que são relevantes. E aí o que
ele citou, né, em partes, deixa eu mostrar aqui. Então, pegando um trechozinho desse artigo, que ele comentou que a atitude prudente a ser tomada é dar um tempo e verificar se os dados confirmam que a inflação está caindo para a meta, né, de 2% lá. E que ele quer, né, eles querem abordar essa questão com cuidado. E aí, já com essa questão da entrevista, a parte da madrugada já teve uma reação no DXY, que é o dólar lá fora em relação às outras moedas. Antes, no finalzinho do estudo de ontem, o DXY já estava abrindo. Eu comentei aqui que ele abriu aqui, ó, nessa região, esse candle diário. E aí eu falei, deixa eu puxar a linha, que nós tínhamos essa máximazinha aqui para confirmar o ombro, cabeça, ombro. E que a gente poderia amanhecer com o DXY rompendo essa máximazinha aqui, como realmente estava, tá? Então, o dólar já amanheceu lá fora bem assim agitado, DXY subindo, e um patamar desse valor aqui de 0,40 é muita coisa. Ah, 0,40 não é nada, tem dia que índice cai 2, índice sobe 1, mas para o patamar do DXY, cada ativo ele tem uma variação normal. Por exemplo, o pessoal da criptomoeda fica zoando nós da B3, que é índice dólar, que a gente fica sofrendo com 0,5%, 2, 3. O pessoal da cripto fica rindo porque tem cripto que cai oscilação de 60, 40 de um dia para outro. Então, cada ativo tem sua peculiaridade. O que eu posso dizer é que DXY é muito mais conservador. Ele não é de ficar subindo tanto. Então, isso aqui, o patamar que chegou hoje, já é muita coisa. E confirmou o Okoi. Então, a gente já amanheceu com o dólar lá fora agitado. E aí, ao longo do dia, a gente já teve uma questão de uma notícia, tá? Então, falando de notícia aqui, o que ajudou a agitar mais ainda o dólar? Teve notícia na zona do euro, fazendo com que, no geral, na hora que a gente entrasse 9 horas, como que estavam tudo lá fora. Então, resumindo, já disse que o DXY estava em alta. Opa! DXY em alta. Pera aí, deixa eu fazer no Profit. Desenhar aqui. DXY em alta. Nós tínhamos índices asiáticos em queda, índices europeus em alta, mais um dia de divergência aqui pelo jeito. Minério caindo, que dó da Vale. Petróleo estava caindo até aquele momento. Juros americanos estavam subindo forte, que é uma das coisas que mais está puxando o dólar nosso aqui. S&P estava caindo. VIX estava até um pouco positivo. Então, olhando no geral, poderia ser um dia de baixa para índice, porque duas commodities importantes caindo. Índice asiático puxando, que poderia puxar minério e Vale, né? Mais ainda. Índices europeus estava subindo pouca coisa. Não eram motivos de lá, porque lá teve notícia. DXY forte e alta. Dólar nosso poderia subir, muito difícil de não subir. E aí, juros americanos estavam subindo também, o que é um dos motivos do dólar ter puxado para cima. O S&P estava caindo, o VIX estava positivo, dólar para cima e índice para baixo, olhando só isso aqui, já na abertura. Aí, um dos motivos que fez aquela operação de compra, o fluxo estava muito forte, teve um gapzinho de alta, fechou o gap, voltou a subir, rompeu R$5, etc. O gráfico, então, confirmando junto com a macroeconomia. Voltando aqui à notícia, o que a gente teve? 8h30, algumas aqui que o gap já reagiu, não são notícias que interferem muito. Depois a gente teve também 10 horas, mas foi com a abertura das ações, então se movimentou ou não, foi oculto dentro da abertura das ações, né? Deu para reparar. O movimento não agiu nada, não fez nada. Aí teve 11h45, PMI de setor de serviços, veio abaixo do esperado, não fez nada. Parece que estavam esperando vir a notícia de meio-dia para tomar alguma direção. E a notícia de meio-dia, ela veio horrível, horrível. Ela veio bem acima do esperado, mais uma vez aí confirmando que talvez não vai ser tão cedo que juros americanos irão reduzir. Então, o patamar aqui de 52, estavam esperando 53. Então, peraí. Estavam esperando 52 e veio 53, sendo que o dado anterior foi revisado ainda para baixo. Ou seja, o dado anterior revisou para baixo, estavam esperando ainda um aumento comparando ao mês anterior e ainda por cima veio mais ainda. Essa área é o PMI de setor de serviços, por exemplo. Vamos abrir aqui. Sempre quando vocês tiverem dúvida, o Invest ele vai mostrar os detalhes do que é cada notícia. Então aqui, por exemplo, esse índice de atividade não industrial, ele vai controlar a quantidade de atividade não industrial, também conhecido como área de serviços.
E aí, lembrando que 50% é como se fosse o termômetro. Passou de 50 para cima, está aquecido. 50 para baixo, está esfriando. E voltou para cima de 50. E aí, confirmando mais uma vez que não é tão cedo que vai baixar esses juros. Então, aqui confirmando, ó, impulso ao dólar, né? Ao movimento de alta que teve aquela hora, meio-dia, para o dólar e queda para o índice, foi intensificado pela questão do divulgamento, né? Divulgação do PMI, que aumentou, né? De 50,5 para 53,4. E aí, a partir de 50, mostra um crescimento nesse setor. Outra coisa que aconteceu durante o dia. Já na abertura, os DIs já estavam em um campo positivo. Ao longo do dia, chegaram a ficar quase 1% de alta. Teve uma correção depois. Com a abertura das ações, o que a gente teve? A gente teve um movimento no início do dia até ok, FNC e Petro estavam subindo, o Vale que estava caindo, só que na hora da notícia teve um trem doido, revirou tudo, mas depois foi corrigindo de novo, e foi aquela correção lenta. De acordo com esse movimento de alta, fechando toda a queda da notícia, o movimento foi devolvido. E aí quem foi que puxou? Petro e principalmente bancos. Só que bancos, tem uma coisa importante para ressaltar, os balanços estão saindo. Eu não sei se esse movimento hoje foi, como é que fala, expectativas por balanços, mas saiu o balanço, então, hoje no fim do dia, do Itaú. Muito importante essa empresa, é a que mais puxa do setor financeiro e teve, como é que fala, um lucro maior do que 2022. Então, 2023, o quarto trimestre, fechando o ano todo, teve um lucro de, acho que 22,6, é isso? 22,6 comparado a 2022. Isso aqui é muito bom. A questão é, será que YouTube já precificou esse movimento bom e amanhã a gente vai ter volatilidade? Como que vai ser o setor bancário? Semanazinha bem chata por causa desses balanços, viu? Bem chata mesmo. Aqui, então, tem essa questão do balanço do Itaú. A gente vai ter outras empresas, saiu acho que hoje Santander, teve Bradesco acho que semana passada. Então esses balanços às vezes alteram, alguns saem depois do pregão, outros saem durante o pregão, enfim. Mas não só aqui, Estados Unidos também está tendo balanço. E no geral a gente acabou não movimentando igual, como é que fala? Não agindo conforme lá fora fechou. A gente teve um movimento sem correlação. No início do dia estava correlacionado. No final do dia a gente não correlacionou. O nosso dólar praticamente fechou no zero, enquanto que lá fora fechou em forte alta. E o S&P, que na sexta-feira subiu, né? Quinta também, enquanto que a gente estava caindo, fechou em baixa. Pode ser um topo aqui, mas várias vezes pode dar topo. Os balanços aí ainda estão forçando o S&P para cima por causa do setor de tecnologia. E aí os juros americanos hoje, mais um dia de alta forte, teve até um gap. Eu tô preocupada com esses juros. Cuidado, se amanhã continuar, romper essa máxima aqui, pode ser mais um dia de alta pro dólar, tá? Cuidado em relação a isso. Outra coisa que eu tenho que ressaltar, o fluxo. O que o fluxo fez? Vamos ver os bonitinhos dos players aqui, os mais comuns. Exatamente aqui, por volta de 10 horas, o índice, quando teve aquele movimento de alta, né? Puxou rapidinho. A gente teve a UBS comprando e XP dando liquidez. Quando teve a notícia aqui que foi meio-dia, que foi nesse topozinho aqui, o que a XP fez? Ela deu liquidez na compra e a UBS entrou na venda. E aí depois nós tivemos um movimento de 2 horas da tarde, quando foi o fundo do índice. XP começou a vender, dando liquidez não só para XP, mas para outros players também começarem a jogar o índice para cima, anulando todo o movimento de alta. Já o dólar, o que o dólar teve? Do Pro aqui, que soma tanto o índice, o mini dólar, quanto o cheio. Aqui, às 10 horas, quando a gente teve um movimento, deixa eu conferir, início do dia, olha só o mini índice. Início do dia aqui, ó, 9h10, quando eu tava na operação de compra. E o BS socou lote na compra e XP até que deu um pouquinho, mas depois deu mais, e o movimento foi subindo. 10h30, chegou aqui, já estava acima de R$5. E a XP foi dando liquidez, ó. Liquidez aqui. E o BS na ponta da compra, até que depois ela devolveu tudo que estava na ponta da compra. Então, 2 players que são muito importantes para a gente ver se um dia vai ser de tendência ou não. E vejam bem como que, no geral, o dólar hoje, ele foi bonito para movimento de alta, né?
Só que no fim do dia, olha aqui, por exemplo, players como JP Morgan, desde 1 hora da tarde não tinha feito mais nada. Players como, deixa eu ver, a Morgan. A Morgan aqui também desde 1 hora da tarde ficou um pouco parada, só no fim do dia entrou na mão na compra. Mas players que param igual o JP Morgan, ela tá parada, não tá fazendo mais nada. Aí tem gente que acha que só porque tem só player grande na ponta da compra, o dólar tá subindo. Não, você tem que olhar como que estão as linhas. A gente vê que tem player também na ponta da venda atuando aqui. Por exemplo, olha a Bradesco na venda, atuando mais que uma JP Morgan da vida que estava parada, atuando mais que uma Morgan da vida que estava parada. Então não é só olhar quem está mais comprado no dia, você tem que olhar que se eles estão atuando. Essa é uma das coisas mais importantes da evolução no tempo, tem que olhar nas linhas. Amanhã nós temos aqui, pensando no gráfico, os dois estão com um gráfico horrível, porque o índice, a região que ele está, segue sendo o que eu falei no estudo semanal, que para pensar em compra, a gente tem essa força vendedora para anular, agora a gente tem esse fundo aqui, esse topo aqui, meu Deus, será que é alargamento? Tá com cara, médio 200 no meio, lateral no macro, 60 minutos aqui então, mostrando 60 minutos, continua sendo essa linha e essa linha aqui. As regiões mais próximas delas são mais fáceis, por isso que a gente está operando agora o gráfico, né? O preço fechou no meio. No meio. É complicado. Tá feio. Já o dólar. A gente teve o rompimento da máxima. Era normal essa correção. O que eu quero que aconteça agora, lembrando pelo alargamento, uma correção, será? A barra de hoje fechou com rejeição. Será que amanhã vai ter uma correção e buscar LT inferior? Seria bem interessante para respeitar esse alargamento aqui. O cenário macro vai continuar feio se fizer isso, né? Imagina se o preço cai. Aí volta para essa região e o preço continua aqui. O melhor é que rompa, né? Saia daqui, vai para cima, vai para baixo. Mas, pensando em price action, LT testada, força vendedora aqui, 2/3 de força vendedora final, respeitou, retração do movimento de baixa. Olhando pelo semanal, a gente vê uma possível barra, mas começou hoje, né? Pode acontecer muita coisa na semana, mas ainda o ombro, cabeça, ombro tá aqui, pode acontecer. Então, para os 5 minutos, a gente viu, né, o rompimento dos R$5, fechou na região de R$5. E aí? R$5 vai ser suporte para jogar o preço para cima, vai ser resistência com rompimento falso e vai jogar o preço para baixo de novo. O que essa região vai fazer? Outras vezes que testou aqui os R$5. Quando testou os R$5 foi 5,006, pouca coisa, já reagiu, mas hoje chegou aí um pouco além. Aqui foram cerca de 30 pontos além de R$5. Então, como que vai reagir? Já tem um bom tempo que não fica acima desse patamar por um tempo, igual hoje ficou 30 pontos acima de R$5. Olhando graficamente, aqui a gente pode ver o movimento de retorno para LT realmente de baixo aqui. Ondas de Elliott não tem como eu olhar aqui, tudo travado, oco, tem inúmeros oco aqui no meio, tem tudo, tem topo duplo, fundo duplo, tudo que eu quiser aqui eu acho, tem esse okoi aqui, tem esse ombro, cabeça, ombro, tem tudo, tem ombro, cabeça, ombro que não foi pra frente, uma bagunça aqui no meio. Então, se for olhar para o price action olhando assim, vou dar um zoom, não sei o que está acontecendo ao longo do dia, deve buscar essa LT aqui, é o que parece olhando pelo price action, mas eu tenho que ter noção que certas partes do gráfico pode travar o preço. Então, o que eu vou fazer agora? Essa região de máxima que eu tinha esse caixote, para mim agora não tá mais válida. Eu vou atualizar para essa aqui de cima. Vou deixar essa LT aqui. Essa linha aqui de baixo vou deixar, mas tá longe também. Mas o que é necessário que vocês marquem, eu recomendo, é isso daqui, ó. Claramente uma região de troca de polaridade. Como o preço vai reagir aqui. Vou deixar até com uma cor aqui, porque aqui você vê como resistência, 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 rompeu, suporte, vai servir como suporte agora. Qual que é a média que está relevante para o dia? Média 200. A média 200 já amanhã ela pode reagir com um gap de alta, porque é o primeiro toque dela aqui, depois de um tempo. Mas sinceramente, ter muita atenção no dia a dia com esse preço de R$5 aí, porque pode acontecer muita coisa nesses R$5. Calendário, amanhã,
que a gente tem amanhã? Ata do Copom, antes do pregão. Antes do pregão também, não é de movimentar isso aqui também, tá? Beleza. E nada, amanhã vai ser uma segunda-feira da vida. Amanhã tem Boletim Focus, tá? Ao invés de sair hoje, vai sair amanhã. Mas fora isso, não tem nada. Essa daqui pode, talvez, discurso, mas é 2 horas da tarde. Fora isso, nada dos Estados Unidos que possa movimentar. Pode ser um dia bem tranquilo. Lembrando que o Congresso voltou hoje, mas os santinhos lá vão tirar folga de novo na quinta-feira, por causa do feriado de carnaval. Não sei nem por que voltou hoje. Temos as pautas aí para resolver. Ontem o Lira já fez uns anúncios que eles estão voltando com tudo para 2024 para resolver questões e alguns comentários lá que meio que ofendeu um pouco o setor do governo. Mas fora isso, balanços, deixa eu ver o que tem de balanço amanhã. Nada de balanço tão relevante hoje que teve do Itaú. Vamos ver como que Itaú vai reagir à ação amanhã, né? Porque puxa muito IFNC, importante isso. E é isso. Então, isso que eu tinha que ressaltar pra hoje e preparativos pra amanhã.